Meus cumprimentos a todos que me acompanham, aqui quem fala é Marcelo Schwab. Neste momento de tragédia do Rio Grande do Sul, cabe a todos que devam se unir para apoiar o Rio Grande do Sul, seu povo. É um povo maravilhoso, trabalhador e que está sofrendo como poucas vezes na história do Brasil uma população sofreu. E isso ainda é apenas o início, exceto se houver um trabalho adequado por parte de toda a sociedade brasileira, dos governos, em especial do governo do Rio Grande do Sul e do governo federal, que independentemente do seu posicionamento político tem que ter a decência de apoiar o povo do Rio Grande do Sul e buscar medidas adequadas, sem politizar ou ideologizar a questão. Este não é o momento para ideologia, não é o momento para fazer ganhos políticos, ou melhor, buscar ganhos políticos. É o momento de ter decência e apoiar um povo que ainda está no início do seu sofrimento. Aquilo que se prevê para o que virá, há um ditado russo que diz: depois da tempestade vem a bonança. Ele discorda disso, sempre falou que esse ditado está errado. Depois da tempestade vem a enchente. É assim que os russos sempre pensavam. E eu complementaria dizendo assim: depois da enchente é que vem as calamidades, consequência desta situação. E nós temos que nos preparar para isso. Razão pela qual ninguém pode se furtar de auxiliar o Rio Grande do Sul, sem mesquinharia e pensar que o projeto de reconstrução é para daqui a 10, 20 anos, não apenas agora. Nesses 3 anos que virão, ainda se estará tentando reconstruir aquilo que perdeu, para depois buscar uma alavancagem que tente recuperar o estágio que o Rio Grande do Sul esteve. Exemplo, ainda no ano passado, o Rio Grande do Sul esteve em superávit, teve um crescimento do seu PIB, auxiliou no crescimento do PIB brasileiro, foi responsável por parte expressiva da balança comercial positiva. Tudo isso o Rio Grande do Sul fez. E ainda terá que trabalhar para voltar a ter esse status. Não apenas fazer a reconstrução. O Rio Grande do Sul tem que voltar a ser o estado que foi, porque o seu povo é trabalhador. E é disso que nós temos que falar. Nesse sentido, há uma série de posicionamentos que devem ser feitos. Há uma série de elementos que devem ser pontuados, em especial diante do que está sendo feito. E aí, nesse ponto, no dia 13 de maio, foi apresentada uma proposta por parte do atual presidente da República do Brasil, juntamente com o governador do estado do Rio Grande do Sul. O que falaram? E vão suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. E da mesma forma, está sendo suspensa qualquer cobrança de juros sobre a dívida que o Rio Grande do Sul tem. Estes são os pontos que precisam ser entendidos, até para ver se essa medida está adequada ou não. Da minha perspectiva, ela é o início e ela está inadequada não porque foi proposta, mas aquilo que está subjacente à proposta de suspensão da dívida e zerar o juro. E é sobre isso que nós temos que raciocinar. Não cabe a suspensão da dívida. Tem que haver anistia da dívida do Rio Grande do Sul. Não interessa que haverá um pagamento ou um retorno do pagamento daqui a 3 anos sem cobrança de juros sobre esse período em que não houve a quitação dos débitos. Não é isso que se trata. O que deve ser colocado em pauta é a anistia total da dívida do Rio Grande do Sul e, além disso, um esforço conjunto para que haja deslocamento de recursos para o povo gaúcho e para o governo gaúcho, independentemente de quem esteja no momento exercendo o governo. Não cabe fazer questionamento disso. A anistia é a única forma correta de se pensar. E para entender por quê, é muito simples. Não é possível que, da perspectiva dos governantes federais, associados a determinadas lideranças políticas, aliadas ao governo federal atual, que estão no Rio Grande do Sul, que vêm do Rio Grande do Sul, não é possível que eles não estejam vendo isso. É simples o raciocínio. Toda a infraestrutura do Rio Grande do Sul está sendo destruída, a cadeia logística está sendo quebrada, empresas estão sendo quebradas, grandes empresas talvez possam, de acordo com o que está sendo noticiado nos jornais, possam recuperar a sua produção em pouco tempo, mas as micro, pequenas, médias empresas não. Somente as mega empresas que terão essa capacidade. Pequenas, micro e médias empresas estão quebrando, significa desemprego. Isso é que não está sendo visto, mas pessoas perderam tudo que tinham. Quando fala tudo que tinham, não é que elas perderam os móveis e perderam suas roupas, elas perderam suas casas, perderam o local em que ficava, porque houve tombamento, derrubamento de casas foram arrastadas, locais em que havia solo seco, agora não é apenas só água, afundou. Tudo isso tem que ser visto. A logística está quebrada, as ruas têm que ser reconstruídas, as estradas têm que ser reconstruídas, tudo tem que ser reconstruído em estudo de viabilidade, estudo de risco, coisas que se foram feitas e foram feitas de uma forma adequada, não conseguiram verificar
quais eram os riscos reais. E se foram feitos de uma maneira inadequada, as pessoas têm agora o dever de evitar que este erro possa ser cometido novamente. Não se trata apenas de, ora, vamos fazer um acréscimo, um benefício de 11 bilhões, tal qual foi anunciado pelo governo brasileiro. E além disso, desses 11 bilhões, o que ele disse? Que com a renúncia que fará a cobrança dos juros, que chegará a 23 bilhões. Isso não é adequado, isso chega a ser uma afronta. O Rio Grande do Sul produz, o seu PIB é da casa dos 116 bilhões de dólares. É quase o PIB do Uruguai e do Paraguai juntos. O do Paraguai era em 2022, mais em 2023, eu creio, estava na casa dos 80 bilhões, e o do Uruguai dos 46 bilhões de dólares. O Rio Grande do Sul sozinho produzia 116 bilhões de dólares. Era um dinheiro que poderia ou deveria estar ali no Rio Grande do Sul e não jogado para o governo federal para ele decidir o que vai fazer com o dinheiro que é produzido com o suor e o trabalho dos gaúchos. Da mesma forma que não se pode mais, e aí vem um ponto que precisa ser levado em consideração, não se pode mais deixar de discutir o Pacto Federativo. E ao falar do Pacto Federativo não se diz respeito apenas às atribuições que cabem aos estados e municípios, mas em especial aquilo que deve caber a eles da parcela dos tributos que são recolhidos, e em especial aquilo que deve caber aos estados do montante da sua produção, do seu produto interno bruto. O Rio Grande do Sul, como eu falei, é maior do que dois estados, dois países juntos, e no entanto não fica nada, e ainda fica devendo para o governo federal, como se o governo federal tivesse feito alguma coisa para produzir isso que o Rio Grande do Sul produziu, e não fez nada, só recebeu. Esse é o grande ponto. Não se trata mais apenas de você pensar naquilo que vai ser devolvido, ou aquilo que foi suspenso. O Pacto Federativo tem que ser reestudado, o Pacto Federativo tem que ser redimensionado, e ele tem que ser reformado. Se o Pacto Federativo não for reformado, nós veremos isso pelo Brasil inteiro. Toda vez que acontecer uma tragédia em qualquer lugar do Brasil, você verá estados à míngua, sociedade toda destruída, o povo no chão, e tendo que buscar migalhas como mendigos lá no governo federal, como se o governo federal tivesse direito a esse recurso. O governo federal não tem direito a esse recurso. Ele impôs esse direito diante de um pacto federativo que foi mal construído pela Constituição da República Federativa do Brasil, que deve existir. Não se questiona a federação, não se questiona o pacto federativo. O que deve ser visto é uma reforma desse pacto, para que não mais fiquem esses recursos na mão de quem não deveria ficar. Os recursos deveriam ficar no próprio Rio Grande do Sul, como deveriam ficar os recursos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Amazonas, do Pará, do Acre, qualquer estado. E aqueles que não têm um PIB representativo, que adotem os seus governos medidas adequadas para ter o desenvolvimento econômico que merece. E além disso, sim, deveria haver uma governança coletiva dos governos estaduais, para que não passe pelo governo federal a imposição de nada. E ali que seja, sim, arrecadado recursos mínimos, em valor mínimo, para fazer a redistribuição e a ancoragem, um amparo aos estados que têm menor produção. Muitas vezes esses estados que têm menor produção não é apenas porque o seu povo não está produzindo, não é isso, é porque os governos não adotam políticas adequadas para atrair investimentos. E aí a culpa é do governo estadual, que ao invés de estar preocupado em alavancar a economia dos seus estados, estão mais preocupados em fazer política e ficar acenando para o governo do Brasil, o governo de Brasília, numa espécie de conluio para a exploração do povo e da sociedade brasileira como um todo. É isso que tem que ser visto. Mais uma vez, não cabe neste momento ficar pensando nas críticas, mas é necessário identificar pontos que precisam ser reformados, e dentre eles nós temos o Pacto Federativo. Se nós tivermos um Pacto Federativo adequado, e este pode ser um momento em que isso pode ser colocado à mesa. Além disso, se nós fizermos essa reforma, não precisará nunca mais que um governador, no caso de uma situação de calamidade como essa, ter que estar se ajoelhando para receber um dinheiro que é seu, ou está recebendo uma suspensão de uma dívida que não deveria existir, porque essa dívida não é do Rio Grande do Sul com o governo federal. Essa dívida, na somatória geral, é do governo federal com o Rio Grande do Sul, que já o explorou demais. É como alguém comprar um bem e colocar juros para 10 anos e descobrir que pagou 150, 200 mil vezes mais do que aquilo que ele pediu emprestado. Na realidade, é um juros extorsivo. Na realidade, é uma dívida extorsiva que não deveria existir. É isso que tem que ser visto. Alguns vão dizer, mas espera aí, então você está criticando o sistema financeiro capitalista? Não. O que eu estou dizendo é que toda vez que há um monopólio ou há imposição de alguém que tem um controle geral e não tem contra quem fazer um sistema de pesos e contrapesos, há um abuso. Por isso que você vê no sistema financeiro por a quantidade mínima de bancos que nós temos para poder fazer os empréstimos. Essas são as questões. Brasil tem pouco mais de uma dezena de bancos. Vai nos Estados Unidos, são quase 6 mil bancos. Ali tem concorrência. Aqui não tem. Não estou criticando o banco, estou criticando o sistema bancário brasileiro e a forma como isso é trabalhado. Voltando
voltando para a questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não deve, quem deve é o governo federal. Por isso, a suspensão da dívida é uma afronta. Ele tem que dar a anistia dessa dívida. E não é por 3 anos, é por 5 anos, no mínimo. E aproveitar todos os estados do Brasil para rever o Pacto Federativo. Como encerramento, eu faço uma última chamada. Este é o momento que nós estamos vendo que não apenas Forças Armadas, instituições públicas, cidades governamentais estão se organizando para auxiliar o povo do Rio Grande do Sul. O povo do Rio Grande do Sul está se auto-ajudando. O povo do Rio Grande do Sul está tentando dar aquilo que há de esperança para si próprio. A sociedade civil está se organizando e a sociedade civil está trabalhando. Qual é o último chamado que eu faço? Na sociedade civil está na hora dos grandes empresários, nem aqueles empresários do setor industrial, do setor siderúrgico, aqueles grandes empresários de caminhões, aqueles grandes empresários do Rio Grande do Sul que representam não apenas um segmento de elite ou de topo da cadeia econômica do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. Onde que eles estão? É o momento deles tirarem do bolso para ajudar o seu próprio povo. Eles têm esse dever. Mas eles estão fazendo e não querem aparecer. Pois bem, bem-vindo ao universo do século XXI. É um universo que exige transparência. Apareçam. Todos vão querer ver vocês. Vão querer ver vocês e saber o que vocês estão fazendo e para onde estão direcionando o dinheiro que vocês estão usando. É o momento em que os grandes têm que mostrar por que são grandes. Não é apenas financeira e economicamente. É especial, é grande, moral e espiritualmente. Sejam, e para isso apareçam e digam o que estão fazendo. Porque o povo do Rio Grande do Sul exige tal comportamento e tal atitude.